O que mais cai na prova do exato na área de linguagens? Salve, salve, gabaritadores! Sou o professor Eduardo Jorge, especialista em linguagens, e hoje eu vou conversar aqui contigo, eu vou te passar nesse vídeo algo que tu não encontra em nenhum outro lugar, e eu tenho certeza que esse vídeo ele vai abrir muito a tua mente sobre como estudar para o exato. Turma, antes de mais nada, nós estamos falando aqui da prova de linguagens. E essa prova de linguagens do exato, ela já deixa algumas coisas muito explícitas. Mas antes de falar sobre isso para vocês, eu já peço, deixa o like nesse vídeo e também se inscreve, cara, aqui no nosso canal. Nós estamos trazendo muito, mas muito conteúdo sobre o exato para tu entrar aí na UFT, na UFNT. Então, a gente traz o nosso máximo e nós queremos a tua devolução, que é justamente com esse like e com a tua inscrição logo aqui abaixo no canal, para tu não perder, claro, nenhum conteúdo. Pessoal, seguinte, eu trouxe esse panorama geral aqui e esse panorama geral é importante falar para vocês que esse panorama ele foi feito com base nas duas últimas edições do Exato, que são as edições que nós temos, que é a edição do Exato 2025.1 e a edição do Exato do 2025.2. Então, é muito importante dizer para vocês que atualmente o exato para você entrar na UFT, na UFNT, já não é mais aquele vestibular fragmentado, por exemplo, como o vestibular tradicional da UFT. Nós temos o exato, então nós temos aí apenas duas edições. Mas essas duas edições, elas já deixam explícitas algumas coisas para a gente. Eduardo, o que nós podemos categorizar na parte de linguagens? Turma, perceba, aqui eu não quero ser genérico contigo. Porque eu poderia muito bem chegar aqui e falar, não, cai muito no exato a parte de interpretação textual. Eu tenho certeza que isso não te ajuda em absolutamente nada. Quando alguém chega e te fala, cai interpretação textual, isso não te ajuda. Eu preciso categorizar o conteúdo, o que está por trás daquele assunto, daquela interpretação. Qual é o objeto de conhecimento que eu devo estudar para acertar aquela questão? É isso que nós vamos tratar aqui hoje, beleza? Eduardo, em relação ao conteúdo principal, que pode cair no exato, e a frequência dele nas últimas provas. Então, vou te falar isso. Turma, primeiramente, olha aqui, leitura e interpretação de texto. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar, pessoal, aqui nós temos 7 questões de leitura e interpretação de texto, não te ajuda em nada. Eduardo, mas quando eu falo que é com ênfase em textos argumentativos, aí a parada já é outra. Eu estou te falando que a parte dos gêneros que tem argumento, que tem uma visão de mundo do autor, tu tem aí um total de 7 questões nas últimas edições. Eduardo, isso daí é muito? É muito, turma. Imagina que dentre 40 questões ao total, de 40 questões, nós temos aí 7 questõezinhas somente para esse conteúdo. Então, tô te dizendo que texto argumentativo não é que tu precisa entender. É obrigatório. E qual é a saída aqui? Eduardo, geralmente o texto argumentativo, ele é um texto pequenininho ou é um texto mais extenso na prova do exato? É um texto mais extenso. Então, tu precisa dominar a habilidade de, dentro de um texto extenso, tu conseguir relacionar, tu conseguir extrair alguns detalhes que eu vou te falar no slide seguinte, beleza? Além disso, Eduardo, a nossa querida e amada literatura. Turma, não tem como ir para a prova do exato sem ter um bom conhecimento de literatura. Ah, Eduardo, mas o exato ele tem as suas obras, mas para além das obras literárias que o exato vai colocar para vocês, é importante que tu tenha uma boa análise do texto literário, saber ler o texto literário, além dos textos narrativos, dos fundamentos de uma narrativa,
além, claro, das escolas literárias. Isso já fica explícito para a gente no edital, mas não basta simplesmente tu ver o edital, é saber como de fato cai. Então nós temos aqui uma análise geral de em torno aí de 10 questões. Toma, se 10 questões das 40 que a gente está analisando, então aqui eu tô te dizendo que literatura corresponde aí a 25% da nossa prova. Eduardo, isso é muito? É muito. Tu precisa saber literatura. O exato vai exigir isso de ti, beleza? Tranquilo? Tranquilo, Eduardo. Além disso, os nossos famosíssimos. Eu sei que tu já viu isso. Eduardo, o estudo dos gêneros textuais e produção de sentido. Turma, o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando de charge, de campanha, de comparação entre textos, em outras palavras, o nosso famoso dialogismo, eu te coloco para encarar dois gêneros textuais diferentes. E já eu vou te falar o que é mais importante quando eu falo gêneros textuais. Porque gêneros textuais, turma, é um conteúdo muito, mas muito grande. Então, se tu não tiver um bom direcionamento, tu fica perdido. Então, calma aí que aqui é só o slide introdutório, tá bom? Beleza? Eduardo, o que mais? Além disso, nós temos aqui a parte gramatical. Edu, pelo amor de Deus, cai gramática no exato, turma, cai. É impossível tu passar pelo exato, tu não consegue passar pelo exato e não ter uma ideia clara a respeito, tá bom? A respeito da gramática. É tua obrigação saber alguns conceitos gramaticais. Eduardo, quantas questões ao total? Turma, das 40 questões ao total que nós tivemos, deixa eu sair aqui do meio, nós tivemos, turma, 4 questõezinhas aí relacionadas à parte da gramática, principalmente quando a gente trata de coesão, da parte da sintaxe, da parte dos verbos e também nas classes de palavras, beleza? Então, a tua prova de língua portuguesa, ela vem acompanhada dessa parte gramatical. Por quê, Eduardo? Porque em linguagens nós temos também a parte de inglês, a língua inglesa. Eduardo, eu posso escolher inglês ou espanhol? Meu amigo, tu não pode escolher entre inglês ou espanhol. Eu estou te afirmando categoricamente que na prova do exato vem quem? Inglês, beleza? E principalmente uma base de interpretação que eu vou desmistificar isso daqui lá na frente, beleza? Então, como inglês é uma área específica, então coloquei essa interpretação e lá mais à frente eu vou te mostrar como é que essas 8 questões ao total, 4 questões em cada certame, tá bom? Como é que elas apareceram. E para a gente finalizar aqui, como é a prova do exato, Eduardo, nós temos também, tu não pode esquecer, que as linguagens artísticas e culturais, juntamente com a cultura regional do Tocantins. Então, ao total, nós tivemos aí 4 questõezinhas nesses 2 últimos certames, nessas 2 últimas provas. Então, tu precisa ficar muito atento. Esse slide aqui é a base da prova do exato. Mas, Edu, isso já basta? Meu amigo, mas é claro que não. A gente vai aprofundar essas informações para tu sair desse vídeo preparadíssimo. Então, antes de tudo, já deixou o like? Eu tô te lembrando, tu deixou o like nesse vídeo? Se não deixou, calma, ainda dá tempo. Deixa o dedão no like que isso ajuda demais a nossa produção de conteúdo, que é para te trazer, para te colocar lá dentro da UFT, da UFNT, para tu ser aprovado no exato. Olha só, Eduardo, vamos detalhar. Pronto. Vou pegar cada um daqueles principais tópicos e vou detalhar para vocês. Nós vamos iniciar aqui com a parte que tem uma ênfase no caráter argumentativo. Turma, tu nunca pode esquecer jamais. Primeira coisa, Eduardo, o que é um texto argumentativo? Eu vou te mostrar aqui a análise de uma estrutura composicional geral, eu estou generalizando, tá bom? De um texto argumentativo. Nós vamos ter, basicamente, todo o texto, turma, evidentemente,
nós temos um conteúdo. Eduardo, o que seria esse conteúdo? Esse conteúdo que nós estamos falando aqui, eu estou me referindo justamente à temática do texto. Então, aqui é o tema principal do meu texto, beleza? Então, todo o texto, ele começa com uma contextualização, vai mostrar qual é o tema do texto, o que ele vai tratar a respeito. E aí, logo em seguida, nós temos quem? Eduardo, se o texto é argumentativo, ele é argumentativo por um único motivo. O autor coloca o ponto de vista dele a respeito de quem? Do conteúdo, a respeito do tema, a respeito dos assuntos que esse texto engloba. É verdade, Eduardo. Então, aqui, logo após o conteúdo, nós temos quem? Eduardo, evidentemente, nós temos a tese. Edu, mas o que seria mesmo a tese? Turma, não esquece disso, pelo amor de Deus. A tese é o posicionamento, é a opinião do autor a respeito do tema. Mais uma vez, para tu não esquecer, que isso daqui cai demais. O que é a tese? É o posicionamento do autor em relação ao conteúdo do meu texto. Beleza? Então, é basicamente o autor falando: olha, a minha visão de mundo sobre este conteúdo é essa. Beleza? Beleza, Eduardo. Mas logo após a tese, o que vai acontecer? Turma, tu vai concordar comigo que qualquer pessoa pode opinar sobre os mais diversos temas. Mas se o texto é argumentativo, Eduardo, é porque eu quero convencer alguém. É verdade. E meu amigo, concorda comigo. Por que eu vou acreditar na opinião do Eduardo? O que a opinião do Eduardo tem de especial? Nada. Então eu tenho que provar, se eu sou um escritor, se eu estou diante de um texto argumentativo, eu tenho que provar que a minha maneira de enxergar o mundo, ela tá certa. Eduardo, e como é que tu vai provar isso? É por isso que existe quem? Que existem os nossos famosos... Quem, turma? Argumentos. Eduardo, então, o que é o argumento? Turma, o argumento, ele nada mais é do que aquilo que fortifica a visão de mundo do autor. Mais uma vez, é aquilo que fortifica a visão de mundo do autor, do texto. E aí, quando tu olha para um argumento que vem para fortificar essa visão de mundo, tu vai ter duas coisinhas que a UFT gosta de cobrar, que é tanto a parte da natureza do argumento, a natureza linguística desse argumento e também a estratégia, deixa eu sair do meio, e também a estratégia linguística, a estratégia argumentativa que foi utilizada. Então, antes de mais nada, tu precisa ter em mente que todo texto argumentativo, ele vai ter por base essa estruturação. Inclusive, se vocês quiserem, coloquem aqui no comentário, eu posso trazer uma aula específica de texto argumentativo para o exato, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês querem. E aí, Eduardo? Beleza, entendi, compreendi. O que o exato vai cobrar em relação ao texto argumentativo? Turma, o exato vai pedir para tu reconhecer a estrutura textual. Então, para tu fazer o quê? Identificar qual o conteúdo e os assuntos abordados no texto. Tu já sabe, o conteúdo é diferente da tese. Ele vai pedir para tu compreender qual a tese, para tu conseguir dirimir, para tu conseguir delimitar qual a tese. E muito importante, também para tu diferenciar o que é o argumento daquilo que é a opinião do autor. Eduardo, o argumento é aquilo que eu levo para o meu texto para fortificar a opinião do autor. A opinião do autor já é a visão dele sobre o mundo, sobre o determinado tema. Então, a UFT já cobrou isso já e eu te provo isso já já. Beleza? Beleza, Eduardo. Além disso, Edu, como é que o exato vai cobrar isso da gente? Turma, para tu relacionar textos diferentes, para tu dizer onde é que há convergências, onde há divergências. Então, tu vai ler o texto 1, encontra o tema do texto 1. Qual a visão de mundo do autor sobre esse texto 1? Pronto. Eu vou ler o texto 2. Qual o tema do texto 2? Qual a visão de mundo do autor do texto 2?
Por último, eu vou fazer uma comparação. Eu faço uma análise comparativa. É convergente? É divergente? E turma, toma muito cuidado. Se o exato te pedir exemplificações, nunca esqueça. O que é o exemplo, Eduardo? Exemplo nada mais é do que um caso favorável para aquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, se o texto 2 exemplifica o texto 1, é porque o texto 2 traz um caso favorável para a temática que tem no texto 1. Beleza? Exemplo, Eduardo, o texto 1 está falando que doces de padaria são os melhores doces que existem. E aí, o texto 2, ele traz, por exemplo, que uma padaria no norte do Tocantins ganhou o concurso de melhor sonho do Brasil. Tá entendendo? Então, cuidado muito com essa relação. E aí, claro, também para você identificar qual o tipo de argumento que foi utilizado. E turma, aqui entra aquela noção aristotélica, que ela é muito importante, mas às vezes vocês ignoram. Não sei por quê. Isso te ajuda tanto a resolver as questões, que é o ethos, o pathos e o logos. O ethos, Eduardo, a autoridade. O pathos, Eduardo, aquilo que é emocional. E o logos, Eduardo, o logos tem a ver justamente com a razão, com o racional. Se vocês realmente quiserem a aula de texto argumentativo, eu prometo que eu vou te trazer a explicação detalhada, tá bom? Desses elementos. Tranquilo? Maravilha. Edu, e como é que isso daqui já caiu na prova? Estou trazendo aqui como exemplo para vocês a prova do Exato 2025.1. O texto era imenso, turma, por isso que eu não coloquei ele aqui, mas eu queria apenas exemplificar. Eu não vou resolver agora as questões com vocês. Mas olha só, ele traz um texto para a gente e olha o que ele pergunta. Ele pergunta sobre a tecnologia assistiva. Pode-se afirmar que ela... Opa, ele quer saber o quê? Ele quer saber a temática, ele quer saber um dos assuntos abordados dentro de um texto argumentativo. Pode cair, Eduardo? Não é que pode, já caiu. E vai cair de novo, Eduardo? Eu não tenho a menor dúvida. Além disso, Eduardo, olha essa outra questão, turma. No texto 1, o trecho que expressa uma opinião é: eu não falei para você, olha como eu não estou mentindo. Eu não te falei bem aqui que o exato vai pedir para tu diferenciar o que é argumento do que é a opinião do autor. Olha essa terceira questãozinha aqui. Eu estou mentindo? Turma, tá ficando mais claro na tua mente aquilo que o exato vai cobrar de ti? Beleza? Beleza, Edu. O que mais? Turma, em relação à literatura. Literatura é o assunto que tu deve dominar, para o exato. Se tu quer o 20 de 20 em linguagens, é importantíssimo tu ter a literatura bem dominada. Eduardo, quais são os tópicos principais, os tópicos importantes para o nosso exato? Turma, primeiro tópico é tu saber identificar a relação entre o texto-fonte e o momento da sua produção. Opa, Eduardo, o que seria isso? Em outras palavras, é você conseguir relacionar o texto literário à escola literária que pertence a esse texto. Eduardo, por exemplo, se cair uma questão que tem um poema do Manuel Bandeira, e eu tenho que lembrar das características, por exemplo, da primeira geração do modernismo. Eduardo, se cair, por exemplo, o Graciliano Ramos, eu tenho que lembrar as características do romance de 1930. Eduardo, se cair, por exemplo, Clarice Lispector, eu tenho que lembrar do romance de 1945, da terceira geração do modernismo. Então, aqui, Eduardo, é óbvio que eu vou precisar tanto saber as escolas literárias, mas também os movimentos artísticos. Então, para além da escola literária tradicional, é importante que tu consiga delimitar os movimentos artísticos, principalmente pós-modernos e também ligados à história cultural do Tocantins, tá bom? Além das peculiaridades autorais. Eduardo, a prova do exato, ela só pode cobrar, por exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês. Ela só pode citar o José de Alencar. Se ele tiver um texto romântico, claro que não. Pode citar, pode ter uma questão envolvendo qualquer
texto dos diversos autores, tá bom? Então fica atento. Além disso, Eduardo, além disso, você vai ter a relação para tu encontrar a expressividade dentro do texto literário. E aqui é que o caldo engrossa, brincadeiras à parte. Eduardo, como assim? Aqui tu deve ter a habilidade de ler um texto literário. Aqui é que separa realmente quem está preparado de quem vai fazer a prova de qualquer jeito. Ah, Eduardo, eu decorei, por exemplo, tudo de gramática. Mas na hora que tu encara um texto literário, não é só decorar, beleza? Então aqui tu vai precisar identificar os símbolos, tá bom? Então tu vai ter uma questãozinha lá no exato que ele coloca um poema para você e ele quer saber o que aquele poema significa. O que aquele autor quis te passar com aquele poema. E não menos importante, reconhecer o significado da linguagem literária. E quando eu estou te falando isso, eu não estou dizendo simplesmente para tu decorar as figuras de linguagem. Tem gente que acha que estudar literatura é decorar as escolas literárias, decorar as figuras de linguagem e pronto, acabou. Não! Muito provavelmente a questão talvez não te pergunte diretamente qual a figura de linguagem. Mas tu, a partir do momento que tu sabe as figuras de linguagem, tu consegue reconhecer que aquela linguagem é uma linguagem trabalhada. Tu consegue reconhecer que aquela linguagem ela vai além do sentido denotativo das palavras, que ela é plurissignificativa. Então, fica atento. E lógico, turma, também a parte que você vai relacionar a literatura ao contexto local, principalmente mostrar como a literatura se apresenta no contexto do Tocantins, juntamente com os seus artistas, seja algo recente, pós-moderno, ou seja algo relacionado à historiografia literária brasileira, tá bom? Edu já caiu no exato. Opa, meu benzinho, mas é claro, literatura cai demais, como eu falei para vocês. Olha aqui o exemplo, turma, como é que pode cair. Isso é uma questão do 2025.2, tá bom? Deixa eu sair do meio. A canção Cadê Meu Cerradinho, de Genésio Tocantins. Eduardo, pelo amor de Deus, eu não sei quem é Genésio Tocantins. Calma, vamos com calma. Destaca elementos naturais do Cerrado brasileiro, como rios, Buriti, Bacaba e Pequi, ressaltando sua riqueza cultural e ambiental. Ao mesmo tempo, a letra chama atenção para a reflexão sobre a destruição da natureza e a importância da preservação. Nesse contexto, a canção cumpre um papel social crítico que, turma, necessariamente numa questão como essa, tu precisava conhecer todas as peculiaridades autorais do nosso querido autor, que é justamente o Genésio Tocantins? Não. Mas tu precisaria entender principalmente a leitura do texto literário, o que há de simbólico, o que há de significativo nele, tá bom? Então, literatura é cobrada dessa maneira. Tem mais, Eduardo? Claro, eu não falei para vocês que eu iria dissecar tudo. Turma, seguinte, próximo tópico são os nossos queridos gêneros textuais. Eduardo, quando nós falamos de gêneros textuais, turma, olha o que eu vou te dizer. Eduardo, o gênero textual está relacionado aos textos que existem. Então é notícia, reportagem, outdoor, sinal de fumaça, grito. Eduardo, videoaula no YouTube. Eduardo, tudo isso é texto? Tudo isso é gênero textual? É. Então, o gênero textual, ele advém justamente da comunicação humana. O processo de comunicação humana é quem diz quantos gêneros textuais existem. Então, eu tô te dizendo que são infinitos gêneros textuais. Tu não vai conseguir estudar todos os gêneros textuais. Eduardo, então, o que eu faço? Turma, tu vai estudar os principais domínios. Aí, Eduardo, quais são os principais domínios falando a nível de UFT? Turma, os gêneros textuais literários. Quando eu estou falando desses gêneros textuais literários, eu não estou sendo redundante. Eu estou te falando que existem algumas peculiaridades dos gêneros literários
que é importante tu estudar, tu reconhecer o que é um padrão elegíaco, tu reconhecer o que é um epitalâmio, tu reconhecer, por exemplo, o que é um caráter dramático, o que é um caráter, por exemplo, lírico. Então, eu estou falando para tu estudar essa relação do gênero literário, beleza? Eduardo, os gêneros jornalísticos, turma, os gêneros jornalísticos, eles estão intimamente relacionados à maioria dos textos argumentativos que caem. Então, notícia, reportagem, notícia óbvio, não é, mas reportagem, artigo de opinião, editorial, resenha, charge, cartoon, todos esses textos estão dentro de um domínio jornalístico. São textos essenciais, gêneros textuais essenciais para você estudar. O que mais, Edu? Turma, os gêneros textuais publicitários. Gêneros textuais publicitários. Cartaz, campanha publicitária, outdoor. Eu tenho, por exemplo, um anúncio no Instagram, um anúncio no Facebook, beleza? Tranquilo, Eduardo. E os gêneros textuais narrativos. Edu, por que tu tá destacando esses 4 principais tipos de domínios literários? Para tu entender, turma, que não tem como tu estudar tudo. Mas, evidentemente, a gente sabe o que o exato, o que os vestibulares têm a tendência de cobrar. Então, eu estou te entregando aqui o ouro. É óbvio que esse conteúdo ele é um conteúdo extenso, um conteúdo que vai exigir de ti um estudo muito bem solidificado, mas eu tenho certeza que tu não vai errar questões de gêneros textuais na prova se tu tiver esses 4 principais domínios bem delimitados aqui na tua mente. De todos esses elementos, tu precisa levar principalmente 2 coisas dos gêneros textuais, que é a função social dos principais. Eduardo, pelo amor de Deus, o que é função social? Para que aquele texto serve na nossa sociedade? Então, uma notícia, Eduardo, passar adiante um fato relevante socialmente. Essa é a função social. E além disso, tu precisa levar adiante também a estrutura composicional. O que é a estrutura composicional, Eduardo? Esse texto é formado em quantas partes? São as partes do texto, tá bom? E aqui, turma, olha só, uma questãozinha para a gente exemplificar como é que caem esses gêneros textuais. Olha só, aqui nós temos a questão bem direta, né? O texto trata de quê? Eduardo, é lei no Tocantins. Edu, qual é esse gênero textual mesmo que eu estou enxergando? Turma, isso daqui nada mais é exatamente do que um anúncio, não é nem um anúncio, para falar a verdade, do que uma publicação no Instagram. É lei no Tocantins. Os mercados devem disponibilizar funcionários para auxiliarem pessoas com deficiência e mobilidade reduzida que estejam realizando compras. Eduardo, aqui, qual é o papel desse post no Instagram? Ele quer te convencer de algo? Não, ele não quer te convencer de nada. Ele quer que tu mude a tua postura perante o mundo? Não. Ele quer, Eduardo, alertar as pessoas? Não. Ele quer o quê? Ele quer divulgar a lei. Então, olha como, quando tu conhece a função social de um gênero textual, tudo fica mais simples. Letra A. Disponibilização. Então, o texto trata da disponibilização de funcionários para ajudar pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no momento de suas compras no mercado. Eduardo, eu não tenho dúvida nenhuma que é justamente isso que fala a lei. Então, acabou. Letra B, Eduardo, vamos dar uma analisada nessa questão. Escolha dos mercados em disponibilizarem ou não. Não, ele está divulgando uma lei. Ele não está divulgando que o mercado tem a livre escolha. Tá falso. Letra C. Necessidade dos mercados formarem funcionários. Não, ele não está divulgando que os mercados têm que formarem funcionários. Ele está dizendo que tem uma lei que preconiza o quê? A disponibilização de funcionário e não sobre a formação. Ele trata da ausência de funcionários? Não, ele não está tratando da ausência. Ele está falando que a partir de agora é obrigatório. E a letra E, a facilidade que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida já têm. Pelo contrário, ele está falando que essas pessoas precisam de quê? De um auxílio, beleza? Gabarito aí, letra A, bem direcionado. Eduardo, o que mais que tu tá trazendo pra gente? Turma, olha o quanto que essa aula tá completa para vocês. Gramática, turma. Eu sei que gramática é uma pedra no sapato de muita gente,
mas eu estou te trazendo aqui os principais tópicos. Eduardo, aquela análise sintática básica, tá bom? Para tu reconhecer o período simples e o período composto, maravilha. Além disso, a relação lógico, semântico e sintático entre as minhas orações, beleza? É uma relação de contradição, é uma relação de causa, de consequência, estou falando disso, e o reconhecimento da função de cada uma das classes de palavras. Isso é importantíssimo, beleza? Só que vou ajudar vocês. Turma, eu vou deixar aqui, tá bom? No primeiro comentário fixado ou na descrição, o vídeo que nós fizemos falando especificamente de como é que gramática cai na prova. Então, um conteúdo muito mais afunilado, falando especificamente da gramática, beleza? Tranquilo? Eduardo, o que mais? Turma, vem aqui a parte de língua inglesa. Nos últimos certames, 4 questões em cada um dos exames, tá bom? Eduardo, e o que caiu em relação à parte de inglês? Turma, aqui a compreensão geral do texto, a ideia central, para tu pegar o tema geral do texto. Então, tivemos 2 questões para tu extrair esse tema. Inferência de um conteúdo implícito. Então, perceba, aqui 2 questõezinhas eram questões relacionadas não apenas ao entendimento, mas para tu ter inferência de um conteúdo que ele não está explícito no texto, mas está nas entrelinhas do discurso. A interpretação de infográficos ou dados visuais também caiu em cada um dos exames. Para tu também reconhecer um vocabulário em contexto. Então, perceba, no inglês tu pode ter sempre esse tipo de questão, então fique em alerta. E a relação causa-consequência de uma estrutura textual, tá bom? Beleza? Então esse daqui é o resuminho do que já andou caindo aí na parte de inglês, que engloba a parte de linguagens. E aí, turma, para a gente finalizar, caiu também a parte relacionada à cultura local. Como eu falei para vocês, cultura local é certeza de estar presente. Edu, e o que que caiu? O que que vai cair dessa cultura local? São 3 tópicos principais e que tu encontra isso no edital, que é a identidade cultural. Então, Eduardo, o que é identidade, pelo amor de Deus? Identidade, turma, é você se pertencer, você reconhecer o pertencimento a um grupo. Então, é a identidade cultural específica de onde? Do norte do país e principalmente do estado do Tocantins. Além disso, Eduardo, as influências da região norte, tanto no saber cultural, mas também no restante do país. E, lógico, essencial, o patrimônio e a formação cultural do estado do Tocantins, beleza? Como é que isso daí pode cair, Eduardo? Olha aqui o nosso exemplo do Exato 2025.1. Justamente, turma, falando sobre a arte rupestre. É uma das primeiras formas de expressão artística da humanidade. E aqui, no Brasil, diversas regiões abrangiam sítios arqueológicos. E ele cita aqui o estado do Tocantins. Então, sempre não, mas neste caso aqui, desse tipo de questão, puxando para o lado da relação local. E ele quer justamente como encontradas no Parque Estadual do Jalapão e na Serra de Lajeado. Sobre a arte rupestre, você vai o quê? Você compreende-se que. Então, uma questão bem direta envolvendo a parte da cultura local. Beleza, turma? Galera, você está percebendo que a prova de linguagens do Exato não é uma prova qualquer. Só vai bem nessa prova quem de fato faz o quê? Quem de fato afunila o conhecimento, quem de fato estuda a peculiaridade e as regionalidades. Eu tenho certeza que tu vai sair desse vídeo aqui com uma visão totalmente diferente da prova. Um aviso importante, se tu ainda não está nos nossos grupos gratuitos de conteúdo do Gabarito aí, vestibulares tradicionais, vai aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar também o link dos nossos grupos, tá bom?
Pessoal, mais uma vez, tá terminando o vídeo. Se tu não deixou o like, não perde tempo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal. Eu agradeço demais a tua audiência. Ó, beijão no teu coração e até a próxima, gabaritadores!